Oi, pessoal, mais uma leitura do livro de Mórmon. A nossa leitura de hoje, ela começa no capítulo 14. Então, vamos lá. A gente inicia sempre com uma oração. Amado Pai Celestial, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de ler o livro de Mórmon, de poder fortalecer nosso testemunho e aprender mais com os ensinamentos de Jesus Cristo durante o seu ministério nas Américas, Senhor. Pedimos que tudo que for lido possa realmente entrar nos nossos corações e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, vamos lá, então, no capítulo 14. Um anjo fala a Nefe das bênçãos e maldições que cairão sobre os gentios. Existem apenas duas igrejas, a igreja do Cordeiro de Deus e a igreja do Diabo. Os santos de Deus em todas as nações são perseguidos pela grande e abominável igreja. O apóstolo João escreverá sobre o fim do mundo, aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. Essa é aquela pequena introdução ao capítulo. E acontecerá que se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus, no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder, verdadeiramente, para remover-lhes as pedras de tropeço, e não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai, sim, serão contados com a casa de Israel, e serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não mais serão escravizados, e a casa de Israel não será mais confundida. E aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens, sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens, encher-se-á com aqueles que o cavaram, para sua completa destruição, diz o Cordeiro de Deus. Não a destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançado naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo, e também segundo a justiça de Deus, para com todos os que cometerem iniquidades e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefe, dizendo: viste que se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aquele que não se arrepender perecerá. Portanto, ai dos gentios se endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna, seja para um fim ou para outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. E aconteceu que, após ter dito essas coisas, o anjo disse-me: lembras-te do convênio do teu pai com a casa de Israel? Respondi: sim. E aconteceu que me disse: olha, e vê aquela grande e abominável igreja que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele: eis que não há mais do que duas igrejas, uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra é a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra que se assentava sobre muitas águas e tinha domínio sobre toda a terra, entre as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. E aconteceu ter eu visto que a grande mãe de abominações congregou multidões na face de toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear o Cordeiro de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com todo o poder de Deus em grande glória. E aconteceu ter eu visto que a ira de Deus se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, de modo que havia guerras e rumores de guerras entre todas as nações e tribos da terra. E aconteceu que quando começaram as guerras e rumores de guerras em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo:
Eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vês todas essas coisas. E quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo fundador é o diabo, então naquele dia a obra do Pai começará, preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com seu povo, que é a casa de Israel. E aconteceu que o anjo me falou dizendo, olha, e olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco, e disse-me o anjo, eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro, eis que ele verá e escreverá o restante dessas coisas, sim, e também muitas coisas já passadas, e ele escreverá também sobre o fim do mundo. Portanto, as coisas que ele escrever são justas e verdadeiras, e eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas nele escritas eram claras e puras, e muito preciosas, e de fácil compreensão para todos os homens. E eis que as coisas que o apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás as restantes. Mas as coisas que vires de agora em diante não escreverás, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. E tem havido também outros a quem o Senhor mostrou todas as coisas, e eles escreveram-nas, e elas estão seladas para serem reveladas em sua pureza à casa de Israel, no devido tempo do Senhor, de acordo com a verdade que está no Cordeiro. E eu, Nefe, ouvi e testifico, o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo a palavra do anjo. E eis que eu, Nefe, fui proibido de escrever o restante das coisas que vi e ouvi. Por conseguinte, o que escrevi me é suficiente. E eu escrevi apenas uma pequena parte das coisas que vi. E testifico que vi as coisas que meu pai viu. E o anjo do Senhor deu-mas a conhecer. E agora termino de falar sobre as coisas que vi, enquanto estava arrebatado no Espírito. E se todas as coisas que vi não estão escritas, as que escrevi são verdadeiras. E assim é. Amém. Então, nesse capítulo 14 aqui, Nefe vê, né, a igreja do diabo e a igreja do Cordeiro de Deus, que é a igreja verdadeira, que é a igreja na qual Jesus Cristo reina, né? Que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, qualquer igreja que não seja a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja fundada pelo diabo, não é a igreja do Cordeiro de Deus. Está aqui nas escrituras, está aqui nos escritos de Nefe. Bom, no capítulo 15, fala sobre as sementes de Leí, que receberá dos gentios o evangelho nos últimos dias. A coligação de Israel é comparada a uma oliveira, cujos ramos naturais serão enxertados novamente. Nefe interpreta a visão da árvore da vida e fala da justiça de Deus em separar os iníquos dos justos, aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. Então vamos lá começar este capítulo 15. E aconteceu que depois de haver sido arrebatado no Espírito e visto todas essas coisas, eu, Nefe, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que vi meus irmãos e eles discutiam entre si quanto às coisas que meu pai lhes dissera, pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor, e como eram duros de coração, não procuravam ao Senhor como deveriam. E então eu, Nefe, fiquei pesaroso com a dureza de seu coração, e também por causa das coisas que tinha visto e sabia que haviam de acontecer inevitavelmente por causa da grande iniquidade dos filhos dos homens. E aconteceu que fiquei abatido por causa de minhas aflições, pois considerava-as maiores que quaisquer outras, por causa da destruição de meu povo, pois eu vira a sua queda. E aconteceu que depois de haver recuperado as forças, falei a meus irmãos, perguntando-lhes o motivo das discussões. E eles responderam, eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai concernentes aos ramos naturais da oliveira e também aos gentios. E disse-lhes eu, haveis perguntado ao Senhor? E eles responderam, não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. E eis que eu lhes disse, por que não guardais os mandamentos do Senhor? Quereis perecer por causa da dureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endurecerdes vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor, que estava em nosso Pai. E eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós um ramo da casa de Israel?
E agora, o que nosso Pai quer dizer sobre o enxerto dos ramos naturais por meio da plenitude dos gentios é que nos últimos dias, quando nossos descendentes estiverem degenerado, caindo na incredulidade, sim, pelo espaço de muitos anos e por muitas gerações depois que o Messias se manifestar em pessoa aos filhos dos homens, então a plenitude do evangelho do Messias chegará aos gentios e dos gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia, os remanescentes da nossa semente virão a saber que são da casa de Israel e que são o povo do convênio do Senhor. E então saberão e chegarão ao conhecimento dos seus antepassados e também ao conhecimento do Redentor e do Evangelho, que foi por ele ministrado a seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus. Não, é uma pergunta, né? E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus, sua rocha e salvação? Sim, naquele dia não receberão vigor e alimento da verdadeira videira? Sim. Não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? Eis que vos digo, sim. Eles serão lembrados outra vez pela casa de Israel, serão enxertados, sendo um ramo natural da oliveira, na oliveira verdadeira. E isto é o que nosso Pai quer dizer. E Ele quer dizer que isto não acontecerá senão depois de haverem sido dispersos pelos gentios. E Ele quer dizer que isso se dará por meio dos gentios, para que o Senhor mostre aos gentios o seu poder, porquanto será rejeitado pelos judeus, ou seja, pela casa de Israel. Nosso Pai não falou, portanto, apenas dos nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias. Convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão, dizendo: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aconteceu que eu, Nefe, falei-lhes muito sobre essas coisas. Sim, falei-lhes sobre a restauração dos judeus nos últimos dias. E repeti-lhes as palavras de Isaías, que falou sobre a restauração dos judeus, ou seja, da casa de Israel. E depois de sua restauração, não serão mais confundidos nem dispersos. E aconteceu que disse muitas palavras a meus irmãos, de modo que se tranquilizaram e humilharam-se perante o Senhor. E aconteceu que me falaram novamente, dizendo: o que significa isso que nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore que ele viu? E disse-lhes: era uma representação da árvore da vida. E disseram-me: o que significa a barra de ferro que nosso pai que o nosso pai viu que levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus. E todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre em todas as coisas. E disseram-me: o que significa o rio de água que nosso pai viu? E respondi-lhes que a água que meu pai viu era imundície, e sua mente estava tão absorvida com outras coisas que não observou a imundície da água. E disse-lhes que era um horrível abismo que separava os iníquos da árvore da vida e também dos santos de Deus. E disse-lhes que era uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera estar preparado para os iníquos. E disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separa os iníquos dos justos, e que seu resplendor era como uma chama de fogo que sobe eternamente para Deus e não tem fim. E disseram-me: significa isso o tormento do corpo nos dias de provação? Ou significa o estado final da alma depois da morte do corpo físico? Ou refere-se às coisas que são terrenas? E aconteceu que eu lhes disse que era uma representação tanto de coisas físicas como espirituais, pois chegaria o dia em que seriam julgados por suas obras, sim, mesmo as obras feitas pelo corpo físico nos seus dias de provação. Se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Portanto, deverão ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus.
Deus. Se o habitassem, o reino de Deus também seria imundo. Mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele lugar horrível, inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus ou ser lançada fora por causa da justiça da qual falei. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos, e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos. Sim, é a maior de todas as dádivas de Deus. E assim falei a meus irmãos. Amém. Gente, eu tô lendo aqui e eu tô toda arrepiada. Eu tô lendo e tô completamente arrepiada, porque não teve como Nef ser mais claro do que isso. Não tem como, não teve como e não tem como agora a gente lendo. Por isso que as coisas do Senhor são simples. As coisas do Senhor estão simplesmente na nossa frente. A gente tem que fazer igual a Nef, tem que ter o desejo, pedir do fundo do coração, que o Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai nos fazer seguir firmes na barra de ferro, que é a palavra de Deus, que é a palavra dele. E gente, eu presto meu testemunho do quanto a leitura do livro de Mórmon tem me fortalecido. Então a gente vai continuar a nossa próxima leitura no capítulo 16. Depois desse testemunho que Nef, né, realmente prestou aos irmãos, porque eles realmente se humilharam naquele momento e perguntaram, né? Então, é o que a gente tem que fazer. Tá aqui, gente, escrito. A gente acabou de ler. É o que a gente tem que fazer. Então, vamos orar. Amado Deus, obrigada, Senhor, por ter revelado esse livro a Joseph Smith, por ter revelado onde ele encontraria todas as placas para serem traduzidas para nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez pelo seu plano de salvação, por tudo que o Senhor deixou para nós, os descendentes de Nef e toda a sua família. Pedimos, Senhor, que possamos ter sempre a companhia do seu Espírito, para continuar sempre buscando, pedindo, nos humilhando, para conhecer a Deus, para conhecer todas as suas coisas, Senhor. São essas coisas que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, até a próxima!